Oi, gente, eu sou Sabrina Treze, sommelier. Na última seleção aqui da Tábua, fui eu que selecionei os vinhos na seleção de abril. Você pode ver no vídeo anterior que vocês vão ter um pouco de noção de o que eu percebi assim na hora de combinar os sabores do queijo e do vinho. Porque se trata de dois protagonistas muito difíceis de harmonizar e que vale a pena a gente tentar ver um pouco o equilíbrio entre um e outro. E agora a gente vai falar um pouquinho da seleção de maio. Por exemplo, gente, a seleção clássica, a gente chega com maturado vaca. O queijo maturado vaca é um queijo de leite de vaca que ele ficou por mais tempo em maturação. Então é um queijo que, apesar de suave, ele tem uma concentração de sabores que combina muito com o vinho tinto. Principalmente por uma questão de adstringência que ele tem, que dá uma secura na boca, você sente um pouco. E o que a adstringência tem a ver com o vinho? A adstringência nada mais é do que a tanicidade. E como você percebe a tanicidade no vinho? Você toma um gole de vinho, por exemplo, e coloca a ponta da língua no céu da boca e você vai sentir o seu céu da boca áspero. Isso você sente bastante com esse vinho aqui, com esse Tempranillo. Ele é um vinho que ele tem a tanicidade, que combina muito com queijo maturado vaca e ao mesmo tempo é um vinho que ele concentra, é um tinto que ele concentra em sabores de frutas vermelhas, é um vinho que harmoniza muito bem com esse queijo. Outra particularidade que eu posso falar desse Tempranillo é que ele tem um grau alcoólico bem elevado para um vinho, né? Ele tem 14%, então para um vinho tinto, tranquilo, normal, que não seja um vinho fortificado, é um vinho que ele tem um ponto alcoólico um pouquinho mais alto e isso, se ele estiver numa temperatura um pouco mais alta, você pode sentir isso muito proeminente. Geralmente você sente ele descer esquentando um pouquinho mais. Então a dica que eu dou é de colocar ele sempre na geladeira um pouquinho antes, para dar aquela resfriadinha. Pode ser com uns 20 minutinhos, 25 minutos antes do consumo, para você já ter essa sensação do álcool nele um pouquinho mais equilibrado. Já o maturado ovelha, ele já é um queijo que, além da suavidade, ele tem uma pitada de acidez, porque na verdade é um queijo feito com leite de ovelha. Então ele tem essa característica muito forte. Então eu já achei que ele combina um pouquinho mais com vinho branco. Esse Torrontés, por exemplo, além de ter essa pegada de acidez que tem no vinho branco, de uma forma geral, principalmente dessa casta, desse vinho argentino, vou colocar um pouquinho aqui para vocês. É um vinho que ele tem essa característica frutada, que puxa um pouquinho para abacaxi, para frutas tropicais. E combina bem com queijo de ovelha. Não só com queijo de ovelha, como também com a geleia de Physalis, que é uma geleia que ela tem um pouco de acidez também bem pronunciado. Então eu acho que fica como uma boa escolha. E uma dica para vocês com relação à temperatura de serviço desse vinho, por ele ser um vinho branco, a temperatura de serviço dele é em torno de 10 a 12 graus, ele é um pouquinho mais geladinho, para não perder o frescor e ao mesmo tempo manter as características sensoriais, você conseguir sentir os aromas, porque também o vinho branco, quando ele está muito gelado, já fica difícil de você perceber os aromas. Ambos os vinhos combinam muito com o embutido que veio nessa seleção de maio também. A gente recebeu um lombo corado, Lonzino, e ele combina muito não só com vinho tinto, como também com vinho branco, porque ele tem esse sabor um pouco mais suave e ao mesmo tempo muito intenso, que harmoniza com os dois, sem que um ultrapasse o outro, porque como eu falei aqui já, a harmonização entre vinho e comida vai muito do equilíbrio. Na verdade, a intensidade de um tem que estar igual à intensidade com o outro para que os sabores se complementem. Então é isso aí, gente. Bora assinar o Clube da Tábua, porque tem modalidades para todos os gostos e bolsos, né? Tem modalidade com vinho, tem modalidade sem vinho, tem modalidade para os vegetarianos, sem o embutido, no caso. Ou seja, bora assinar porque é uma experiência que você vai ter, uma experiência gastronômica que você vai ter completa, com o vinho, com o queijo, enfim, do jeito que você quiser e para a hora que você quiser degustar.